Boa noite, estudantes, professores, nossos colegas, os familiares também. Estamos aqui para mais uma aula de biologia da terceira série. E continuando aí falando das questões, né, evolutivas, a gente viu, conversamos bastante aí na última aula sobre Lamarck e Darwin, até a gente fez aquele joguinho lá, é Lamarck ou é Darwin? E aí a gente vai falar hoje sobre evidências evolutivas, tá? E aí a gente tem a parte de hoje, a gente vai falar sobre fósseis e a gente vai trabalhar aí as seguintes habilidades, tá? Então, reconhecer e caracterizar as evidências do processo de evolução biológica, fósseis, órgãos análogos, homólogos e vestigiais. E o conteúdo que a gente vai trabalhar, evidências evolutivas, fósseis, órgãos homólogos, análogos e vestigiais, e embriologia comparada. Nessa primeira parte da aula, né, dessa aula aí, a gente vai falar sobre fósseis. E hoje temos aqui um convidado especial, o professor Edjoel, que vai aí comandar a moderação desse chat. Tudo bem? Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, Dani. Boa noite a todos os educandos, né, os eventuais responsáveis que possam estar acompanhando, nossos queridos professores. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui, né, hoje no ensino médio. Eu que sou professor lá do Fundamental. E para mim é um prazer falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu fui pesquisador, né, na década passada, em 2009, mas mais exatamente assim, quando eu defendi meu mestrado sobre esse tema. E para mim é uma honra estar aqui, espero poder contribuir e também interagir com vocês aqui no chat, tá ok? Bem-vindo mais uma vez. E para a gente começar, vamos com uma interaçãozinha aí para sentir como que vocês estão. Faz tempo que a gente não se fala. E aí eu quero saber de vocês, o que você entende por evidência? Teria o mesmo significado que opinião? Tem alguma relação com fatos? Então, 2 minutinhos para vocês e a gente já volta. Olha, professora Dani, muitas interações aqui, boas interações, viu? Parabéns o pessoal do terceiro ano aí. Então, ó, o Guilherme falou assim, algo que deixa como que um rastro pelo caminho, não necessariamente, né? Acho que a segunda aí é não necessariamente, tem o mesmo significado. E se tem alguma relação com fatos, sim, tem alguma relação com fatos, segundo o Guilherme, né? Bom, vamos voltar aqui para pegar o pessoal lá em cima. Evidências, vestígios, fatos. Foi a Bianca.
Ah, Juliane, algo relacionado a fatos comprovados. Deixa eu ir lá para o final, para depois não falarem que eu estou privilegiando. Privilegiando a galera que aparece primeiro, né? Isso aí. Ixi, tem gente que querendo um amigo. Que carência. Bom, vamos aqui. Evidência, prova ou fato? Ó, a professora Luciana está perguntando se a aula é de química. Não, acabou, tá? Agora é biologia, viu, A Luciana? aula de química acabou. Isso. É que eu Mas também seja estava na bem-vinda, aula né? de química, gente, como moderadora, mas agora é de biologia. Isso. Mas seja bem-vinda, tu viu, professora Fique aqui com Luciana? a Fique à gente, né? vontade. Por favor. Né? Então, quando a gente fala em evidências, né? Eu até vou ler para vocês o que o dicionário diz, hein, João? Vamos ver. Qualidade ou caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida. Tá? Então, se não dá margem à dúvida, a gente tem que ter uma prova, né? Aquilo dali vai ser comprovado. Então, quando a gente fala em evidências evolutivas aí, são justamente provas de que a evolução existe. Né? Então, eu até fiz uma brincadeirinha aqui no próximo slide. Né? Então, quando a gente fala em provas, é o quê? Justamente isso, é um fato. A gente tem evidências que a evolução realmente existe. Né? Então, é a mesma coisa se acontece um crime. Se acontecer um crime, a gente tem, de repente, um corpo. A gente sabe exatamente o que aconteceu com esse corpo? A gente vai ter que analisar, né, e ver quais as evidências que a gente tem ali, o que a gente tem para solucionar aquilo. Então, de repente, vamos coletar o material genético desse indivíduo para saber quem ele é. Então, a gente não consegue falar exatamente quem ele é se a gente não conhecer a pessoa. Tá? Então, a gente precisa, quando a gente fala, né, de evidências, são provas realmente que a gente tem. Né? Então, como a gente já comentou em outro momento, quando a gente fala, né, das nossas crenças, as nossas crenças são individuais, né, e elas não são questionáveis, a gente não precisa debater sobre isso. Né? Então, o que a gente fala aqui é justamente relacionado aos conceitos, aí, né, o conhecimento científico. Né? E hoje a gente vai falar dessas evidências aí, evolutivas, e a gente vai falar hoje sobre fósseis. Tá? E aí, para começar, a gente vai fazer uma brincadeirinha aí, inclusive, ideia do professor Ed Joel aqui. O Ed que teve essa ideia e eu copiei a ideia dele, gente. Então, vamos lá. Caixa misteriosa. Então, aqui, ó, eu tenho essa caixinha. E aí, uma caixinha bonitinha, né? A caixinha que eu tinha lá em casa e tem alguma coisa aqui dentro. Eu consigo saber exatamente o que tem aqui dentro? O que você acha, Ed? Exatamente, eu não sei, mas dá algumas pistas. Né? Só de olhar, a gente já dá para ter uma ideia do tamanho, né? Não pode ser maior do que a caixa. Não porque pode tá aí ser dentro, muito grande, está aqui dentro, né? exatamente. Então, eu já tenho algumas evidências que podem me levar a algumas suposições. Exatamente. Então, a gente sabe que não é uma coisa exatamente do tamanho da caixa, porque também ela está chacoalhando aqui Estão falando dentro. aqui, ó, comida, espelho. Podia Falaram aqui ser... o peso também, né, que vai interferir. É verdade. Né? Não está muito pesado. Podia ser uma comida, gente. Né? Essa Pode hora ser. aqui já podia ser uma comida. Nem fala. Mas ó, acho que está um pouco duro, só se fosse um pão bem velho. Né? Então, a gente tem alguma coisa aqui dentro que Já não é do tamanho... aqui, ó, apontador, dado, chave, Ó, nossa, nem falei granada. que tinha granada. Cuidado, pessoal. Ó, então eu vou deixar aqui e vocês pensem aí o que vocês acham que tem aqui dentro, levando em consideração essas informações Controle que a do gente slide. passou. O controle não tá, gente, já vou. Tá aqui. Falaram que é um gato. Eu não ouvi gato. miar ainda. Só, né, se for um gatinho congelado. Tá, então, ó, eu vou deixar aí 1 minutinho para vocês comentarem pra gente o que tem dentro dessa caixa, tá? Então, de acordo com o que a gente falou, mais ou menos vocês olharam, dá um tempinho para vocês pensarem mais aí. Eu sei que uma galera já estava comentando aí, vamos dar 1 minutinho para vocês, tá? A gente já volta. Eu não faço a menor ideia.
Olha, professora, o pessoal tá animado aqui, viu, para descobrir, ó. A Jennifer falou um osso, ah, aí a Júlia falou uma pedra, a Beatriz falou uma miniatura de fóssil, a Sabrina falou uma borracha, o Paulo é uma pedra ou um fóssil, já que a aula hoje fala sobre fósseis, Esse foi esperto. né? Aí tem aqui folha, pedra, tem um que colocou aqui meu pai. Eu acho que seu pai não cabe ali, É, não eu é? também acho que não, né? A não ser que é um pai que já morreu e virou cinzas, né? Aí Né? coube num potinho, assim, só se Aqui for. teve um que falou que era um cérebro, mas eu não vou completar o que era, porque é uma provocação, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu conto agora? Não, não vou contar agora, não. Vocês vão ficar curiosos mais um pouquinho aqui. Agora, olha só, gente, se a gente observar aqui, tirar até minha garrafinha de água, e a gente olhar para cá, vocês conseguem me dizer o que foi colocado primeiro aqui? O que foi colocado primeiro? Quais as folhas que foram colocadas primeiro e quais as que foram colocadas depois? Então, a gente tem aqui a mesinha, eu coloquei a minha caixinha ali e tem algumas folhas. Quero que vocês analisem aí e conte para a gente qual que foi colocado primeiro. A caixinha, a folha que está embaixo. E aí, mais um minutinho para vocês. Professora, muitas interações aqui, viu? Ó, o pessoal aqui tá, O pessoal do tá animado, terceirão viu? representa nas Não, o pessoal interações. O show de bola. pessoal Ó, teve uma representa. galera aqui que não se contentou, não. Começou pela mesa. Aí falou mesa, depois caderno, ó. Vou dar um exemplo aqui. A Tayane falou que era mesa. A Isabela falou que era mesa. E tá corretíssimo o raciocínio, né? Sim, Aí, se a gente não pensar na mesa, depois vem quem aí? Tem uma folha, né? uma folha. Aí, ó, o Cauê falou da folha, tá? Aí, ó, o professor Marcos falou assim, a mesa após as folhas abaixo. A folha de baixo, o Gabriel falou. E a galera que mandou bem, viu? A maioria foi no raciocínio certinho. Então vamos lá. Quando a gente fala, né, quando a gente está falando de fósseis, quando a gente está falando de encontrar esses fósseis, quando a gente pensa nisso, se a gente olhar para cá e analisar, né, a gente precisa entender ali, analisar, observar e ver o que aquilo dali está dizendo para a gente. Né? E a partir dali a gente vai, né, então qualquer processo científico, qualquer pesquisa que a gente está fazendo, a ciência é justamente isso, né? A gente vai observar, a gente levanta hipóteses sobre aquilo e depois a gente vai tentar comprovar, né? Então, por que se a gente olhar aqui, né, realmente o que está embaixo faz mais sentido ter chegado primeiro, Sim. né? E é a grande pergunta, quem chegou primeiro, a mesinha ou a gente, Ed? Então, né? Né? Então, vocês estão com o raciocínio certo, é exatamente isso. E aí, quando a gente fala dos fósseis, é justamente, né, essa ideia. Então, você
está visualizando aquilo e você tem que tentar contar uma historinha, né, a partir daquilo Exatamente. dali que você está observando, né. E para matar a curiosidade de vocês, gente, vamos mostrar o que que tem dentro da caixa, vai. Ah, aí sim. Você sabe que eu fiz essa atividade, eu esqueci de mostrar, né, o que tinha na minha. Até hoje ninguém Ah, perguntou, eu também é? não Ninguém mostrei perguntou e até não hoje. falou? Eu vou mostrar, gente, porque na verdade, essa caixinha tá guardada faz um tempo já com isso, eu não lembro o que que eu pus dentro. Olha, Um um grampeador, acho que alguém grampeador. acertou, hein. Será que alguém falou grampeador? Eu acho que sim, hein. Agora eu não sei se eu acho É? mais, mas eu acho que teve Depois eu vou dar grampeador. uma pesquisada aí, Sim, quem acertou vai ganhar um chocolate virtual. sim. Cabe ressaltar que esta atividade, ela existia uma semelhante no material antigo do Estado, tá. Ah, Então, assim, eu tá. não inventei nada. É lógico que ela é uma atividade que já vem de longe, muita gente já fez, né, tanto a da Caixa quanto a da, mas não é uma coisa que eu criei não, tá bom? Professor modesto. Então vamos lá, né? Quando a gente fala, já que a gente está falando aí de fósseis, o que são fósseis, né? Quando a gente fala em fósseis, a gente está falando aí de restos ou vestígios de organismos que já viveram em determinada época ali naquele local que a gente está analisando, né? Principalmente quando a gente está falando aí de rochas sedimentares. E aí, então, a gente tem como exemplo, acho que o mais famoso de todo é osso, né? Sim, Quando você fala em fóssil, logo as pessoas já pensam num dinossauro é gigantão verdade. ali, numa ossada de dinossauro, né? Então, mas aí a gente tem ossos, a gente vai ter marcas de dente, pegadas, as próprias fezes petrificadas, né? Que chamam os Isso, os coprólitos, coprólitos, exatamente. Os coprólitos, os que a coprólitos. tradução seria cocô em pedra mesmo. Cocô em pedra, é isso, gente. Madeiras, né, pegadas. Então, quando a gente fala, gente, até pólen, né, a gente Sim, o tem nome do estudo é palinologia. palinologia. Que a gente está falando com paleontólogo aqui, né, gente? Então, quando a gente fala, né, para um fóssil se formar, existem condições especiais, né, condições importantes ali para que essa impressão ou que esse material ele seja ali preservado e ele consiga, né, se manter por muito tempo ali, ou para causar uma impressão, né, ou muitas vezes quando a gente fala, por exemplo, no gelo, a gente consegue conservar partes moles também, né? Sim, E aí, então, né, os fósseis eles vão trazer para a gente aí informações importantes, né, contando realmente essa historinha aí que a gente vai vendo durante a evolução. Então, quando a gente fala em evolução, mas de onde vocês tiraram essa ideia que existiu tal, né, sei lá, uma preguiça gigante, essa preguiça gigante parece com a preguiça que a gente tem hoje, ou como que vocês percebem essa transformação aí, o surgimento de novas espécies? É simplesmente observando essas evidências que a gente tem, tá? Então, aí vai fornecer informações importantes relacionadas a isso, né? Quando a gente fala nessa questão de uma condição especial, então a gente precisa ali ter, né, o indivíduo morreu, ali o organismo morreu, você ter ali um soterramento rápido, né, e que inviabiliza o processo de decomposição muito rápido, né? Então, isso aí vai acontecendo muito lentamente, e aí dependendo né, do local onde está, igual a gente falou, né, se está ali numa região, por exemplo, lá no norte da Sibéria, provavelmente esse organismo ele vai, né, as partes mole dele ele vão conseguir ser conservadas por um período maior aí do que se a gente estivesse num outro clima, enfim. E aí eu quero saber de vocês, vamos para uma interaçãozinha aí. Você acha que é possível encontrar fóssil no Brasil e no estado de São Paulo? E quem que estuda os fósseis, gente? A gente já deu umas pistas por aí, né, Joel? E aí, então, 2 minutinhos e a gente volta, tá bom?
Olha, professora, muita interação, como você disse mesmo, o pessoal do terceiro ano aqui mandando ver, muito legal. Muita gente aqui colocou arqueólogo, né? O arqueólogo ele também estuda uma ciência histórica, mas ele vai buscar mais civilizações antigas, já está ligado à questão mesmo da história humana, tá bom? Agora outros aqui, ó, falaram como Mateus, tem dois Mateus aqui, né? O professor Júnior que falou do sambaqui, muito bem. E aí também o Ricardo falaram que são os paleontólogos, muito bem. E a paleontologia também vai ter várias áreas dentro dela. Mas então o paleontólogo, ele é o responsável por estudar os fósseis. Teve alguém aqui que agora não estou achando, que eu acredito que ele foi engraçadinho, que falou que eram os fosseiros, né? Os fosseiros cavam fossas, tá? Mas o fóssil não tem esse nome por acaso. Fóssil quer dizer enterrado, tá bom? Grosso modo, fóssil quer dizer enterrado. Então, fossa, fóssil tem uma ligação aí à etimologia da palavra, né? O radical aí da palavra tem alguma ligação, tá bom? Mas aqui, ó, o João falou paleontólogo, né? Alguns aqui foram de arqueólogo. Bom, muito bem, né? Aí o professor Marcelo, que deve ser o Marcelo que trabalhou comigo, colocou, inclusive no mestrado do Djoel, ele encontrou fósseis de planta. Ah, Já gente, entregou aqui, ó, já entregou Marcelo. a surpresa da minha aula, Marcelo. Acabou de entregar a surpresa da minha aula. Eu trouxe essa pessoa aqui para falar especificamente disso. Acabou com a minha surpresa. Com o Tian da minha aula, assim não dá. Não Assim dá, fica pô. difícil, gente. Dando spoiler. Dando spoiler da aula desse jeito, Marcelo, que coisa. Gente, então assim, eu posso responder ali a pergunta? Então, né, os paleontólogos é quem vão estudar os fósseis, tá bom? E sim, eu estudei fósseis aqui de São Paulo, da região do Vale do Paraíba, uma cidade chamada de Tremembé, né, ali próximo de Taubaté, e onde eu estava trabalhando era caminho para Campos do Jordão, tá? E assim, lá nós tínhamos já uma datação feita pelos próprios fósseis, tá? Depois a professora vai falar outras formas de datações que podem ser feitas. Agora, o que é importante você saber é que normalmente a gente não data o fóssil, a gente data a rocha. Porque se o fóssil está na rocha, logo ele tem a mesma idade da rocha. E aí a gente tem como fazer alguns processos químicos para datar a rocha. E agora eu vou vender o meu peixe, que não é um peixe, é planta, né? Eu fiz um estudo de paleobotânica. Então, botânica é o estudo de plantas e paleobotânica é o estudo de plantas fósseis. Olha, a gente consegue encontrar, inclusive, folhas fósseis. Tá? E olha só que interessante. Quando a gente fala de paleontologia, a gente lembra logo dos dinossauros, né? Lá do Jurássico, né? do Cretáceo e do Jurássico e tal. Mas, assim, os dinossauros são bonitinhos, são engraçadinhos, são legaizinhos, mas quando a gente vai falar de meio ambiente, eles nos mostram muito pouco. Sabe por quê? Porque o animal, se não está bom aqui, ele sai correndo e foge para outro lugar. A planta não, ela tem que se adaptar. Tá, então, quando eu pego o fóssil de uma planta, eu consigo dizer até a quantidade de chuva média que tinha anualmente naquela região. O meu estudo mesmo foi de 30 milhões de anos atrás. E eu consegui dizer até a média de chuva, média de temperatura, só analisando o formato da borda da folha, analisando o tipo da folha, o tipo de vegetação que tinha, coisa que, infelizmente, o animal não vai mostrar. Ele vai nos mostrar outras coisas. Mas esse tipo de coisa, o que eu faço? Eu pego a planta fóssil, se quiser pode mostrar aí o slide, tá? Eu pego a planta fóssil e eu comparo com uma planta vivente. Gente, aí você tem um marronzinho aí, é um fóssil de pau-brasil. Há 30 milhões de anos atrás, 25 milhões de anos atrás, a gente já encontrava pau-brasil aqui no Brasil. E ao lado a gente tem uma folha de pau-brasil recente. Tá? E aí a gente faz a comparação, inclusive, da nervatura, e a gente consegue falar sobre o clima, sobre a temperatura, sobre que tipo de floresta que era. Né? E aí, analisando a rocha, a gente consegue até contar a história, se lá teve lago, se não teve lago, se teve mar, se não teve mar. Tá bom? E a gente está falando aqui, ó, do estado de São Paulo. Tá bom? Gente, agora imagens tocantes.
do professor a campo. Numa posição um pouco sexy aí, né? Pessoal, então aí é o seguinte, aí eu estou fazendo a coleta do fóssil. Esse desenho ao lado, é lógico que não é desse jeito, tá? A gente tem um padrão de desenhos, mas a gente chama isso de estratigrafia. Então eu faço o desenho do extrato do tipo de grão de rocha. A partir disso eu digo, olha, primeiro tinha um rio, depois o rio virou um lago, depois secou, virou uma floresta, tudo baseado nas rochas. Então eu dou uma descascada na rocha e vou vendo diferente tipo de grão e vou fazendo esse mapinha. Então eu consigo contar a história do ambiente e a história da planta que vivia nesse ambiente, por exemplo. Tá bom? Aí, ó, então depois que eu coletei lá no campo, eu levo isso para o laboratório, faço uma análise mais minuciosa, né? Muitas vezes eu tenho que desenhar a nervatura para eu poder comparar com a recente, tá bom? Aí, no caso, eu criei um banco de dados também para depois fazer a comparação, né? Isso tudo aí faz parte da minha dissertação de mestrado. Já está meio velhinho, tá? Não tinha nem cabelo branco aí ainda, né? Faz 11 anos que isso aí aconteceu, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia de que, assim, poxa, a ciência é a dona da verdade? Eu não vou dizer para você que a ciência é a dona da verdade, mas ela busca a verdade através de evidências, tá bom? Então, assim, na ciência, você não pode dizer, eu acho que foi assim. Quando eu fui defender meu mestrado, né, então tinha uma banca lá de 3 doutores no assunto e eu tinha que convencê-los de que eu estava entendendo do que eu estava falando, tá? Senão, simplesmente, eles não te dão o título de mestre. É simples assim, tá bom? Excelente, ótimo. Gente, Marcelo, ó, tá na minha mira. Gente, ó, né, eu trouxe o clássico do dinossauro também, que, ó, esse aqui é um vestígio de ossos, né, de um Mesossauros encontrado aqui no interior de São Paulo também, né, com cerca aí de 200 milhões de anos, tá? E até na apostila de vocês, acho que tem os vestígios ali dos dentes. E assim, ele foi encontrado aqui, então vocês imaginam que há cerca de 260 milhões de anos aí a gente tinha mar, né? Tinha esses locais que são totalmente sem água hoje, a gente tinha um mar aí, né? Então realmente dá para contar essa historinha. E como o Ed falou, realmente as plantas elas ficam naquele lugar, né? Então ali elas vão contar muito mais histórias para a gente, né? E aí a gente consegue conhecer então né, essa história toda evolutiva aí a partir desses indivíduos, né? Então, como que você sabe que foi mar? Então, você vê todas as características do animal e você consegue perceber que ele vivia em um ambiente aquático, né? Sim. Então, também tem isso. Hoje foi interessante que a gente teve um chat, não deu tempo de eu comentar, na aula de ciências, que o menino perguntou assim, como é que se sabe o som que um dinossauro fazia? Olha, na verdade, você analisando o fóssil, a estrutura, dá para você ver até onde se encaixavam os músculos, dá para você, porque você compara com os répteis de hoje. E não dá para você ter certeza absoluta de que o som era aquele, mas dá para chegar muito próximo, porque assim como eu comparava com as plantas, o herpetologista, ou o paleoherpetologista, que é quem vai estudar o réptil, ele também vai conseguir chegar próximo do som, comparando com os répteis que existem hoje e com o som que eles fazem hoje. Tá bom? E não necessariamente é aquele som que aparece no filme, né? Né? Mas dá para contar, né? Dá. Reconstruir mesmo essa história aí, né? A partir de todas essas evidências, né? E aí, voltando lá, lembrando do Darwin, lembra aquele rolê todo que eu contei para vocês que ele fez, né? Pelo mundo. E aí ele encontrou vários fósseis em várias regiões diferentes, né? E se a gente, por exemplo, a gente falando do Mesossauros, o primeiro que foi encontrado foi no continente africano, no sul do continente africano. Então você imagina que isso comprova, né, que em algum momento todos os continentes estavam ali juntos, Sim, a nossa né? querida Pangeia. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho aí sobre os tipos de fósseis, né? Então aqui a gente tem o molde e contramolde. Então quando de repente, sei lá, um osso, né, um animal morreu e ficou um osso ali, e aí aconteceu todo esse processo de sedimentação e esse osso ficou ali por um tempo, né? Ele pode, antes de ter todo o seu processo de decomposição ali, deixar esse molde naquela rocha, né? Aquela rocha que foi se formando ali em volta dele. E muitas vezes
se essa rocha tem alguma fissura, pode acontecer de ser depositados minerais ali e você ter o que a gente vê aí na imagem, né? Como se reproduzisse exatamente como era a estrutura daquele indivíduo, né? Ou você deixar essas impressões, né, Ed? Isso, esse carinha que está aparecendo aí embaixo, meio compridinho, é um trilobita. Trilobita. E ele é bastante encontrado no Paraná, na região de Ponta Grossa. Quando eu estava na universidade, eu tive a oportunidade de encontrar um lá em Ponta Grossa. E assim, é bem longe do mar, mas ele é um animal marinho e ele é o precursor dos artrópodes. Então, né, para a gente recordar quem são os artrópodes, são aqueles caras que têm pés articulados e um exoesqueleto. Então, se você pensar nas aranhas, nos insetos, nos caranguejos, são todos artrópodes. E esse cara aí é considerado o precursor dos artrópodes. E aí a gente também tem a petrificação, que eu acho que é o mais clássico, né? Ah, Que sim. aí é o que, quando a gente vê, nossa, encontramos lá fósseis. Só que quando a gente fala em petrificação, acontece também com árvores, tá? Então, com vegetais. Você tem ali um processo de mineralização que vai se acumulando ali né, nos vasos condutores das árvores. E aí a gente tem até, acho que no sul do Brasil, não sei se é na cidade de Mata, que tem uma floresta petrificada lá que é referente a isso, né? E a gente tem também as impressões, que aí você tem muita folha desse jeito, né, Sim, folha Ed? você encontra bastante. Inclusive, quando tem essa cor mais escura, assim, bem escura mesmo, pode ter aí ainda matéria orgânica. É muito comum encontrar matéria orgânica também. Olha, legal. E aí a gente tem uma pegada também. Daí, e como a gente comentou aí da mumificação, é quando a gente tem a preservação aí das partes moles, né? E a gente vai conseguir isso só em estado de conservação e também de fóssil mais recente, né? Porque se o fóssil for muito, muito, muito antigo, É eu porque tem acho a que questão também das eras, né, daquelas famosas glaciações, né? E sim. aí as glaciações são ciclos, né? Então, muita coisa se perde no meio do caminho. Na verdade, é muito difícil alguma coisa fossilizar, né? A gente, se você me Não, permite. não é um processo, né, que Não, você fala: "Ah, então, gente, é isso aqui, ó, vai cair um negocinho aqui não. e você daqui a pouco vai ser um fóssil". Não é, Inclusive, né? a gente tem que lembrar dos decompositores. Então, para haver essa questão da fossilização, o ambiente tem que ser redutor. O que que é isso? Não pode ter oxigênio. Então, porque se você tem oxigênio, você vai ter lá fungos e bactérias que vão destruir tudo. Então, para ele se preservar, normalmente se preserva muito em pântano, em lugar que o ambiente é bem redutor mesmo. Ou no caso aí do gelo, tal. Mas se perdeu muita coisa. Então, às vezes, algumas pessoas questionam, assim, vou dar um exemplo da evolução do homem, né? Questionam assim, mas existe um elo que nunca se encontra. Eu falo assim, ó, lembre do seu álbum de fotografia da sua família. Né? Então você nasceu, aí sua mãe tirou a foto do primeiro dia, tirou a foto do segundo dia, tirou a foto do terceiro dia? Não. Ela tirou uma foto quando você nasceu, quando você estava com 3 meses, depois quando você estava com 1 ano. Os fósseis é mais ou menos a mesma coisa. Tem alguns registros de algumas épocas, não é sequencial, vou encontrar todas as épocas. Tá bom? Isso é verdade, né? E é mais uma interaçãozinha aqui no chat. Vamos lá. Como que a ciência pode afirmar que uma rocha tem 30 milhões de anos? E aí eu vou deixar um minutinho para vocês e a gente já volta. Espera aí, deixa eu ver aqui, porque eu que me perdi agora. Desculpa, tá, gente? Bom, professora, deixa eu ver aqui, porque o meu chat travou ali, eu acabei no... Aqui, vamos lá. Bom, boa aula.
Assinatura do carbono, alguém falou aqui. O Pedro também falou Carbono carbono. 14, datação por carbono. O pessoal gosta de carbono, mas só tem carbono? Só tem carbono, gente? Muito bem. Ah, o Glauber está presente, viu? Deixa eu ver aqui. José fazendo análise. Opa, gostei mais dessa, viu? Profundidade em que o fóssil se encontra. Sim, dá para fazer dessa forma em alguns casos, tá bom? Nem sempre. A gente tem que lembrar que existe a tectônica de placas, então, às vezes, essa posição pode se inverter. Por isso que é bom ter um bom conhecimento de geologia para ser paleontólogo também, tá bom? Mas, normalmente, segue a regra ali da ordem. Enfim, professora, a datação por carbono ganhou aqui. Datação por carbono ganhou. Eu até coloquei mesmo, porque, né, só para prestigiar a galera aqui que coloca a datação do carbono. Né, então, dá para a gente determinar aí a idade do fóssil. Como o Ed falou, a gente vai analisar ali a datação da rocha, né? E aí, então, a gente vai usar algumas técnicas baseadas aí no decaimento radioativo, tá? De isótopos. Então, aí você consegue chegar na idade fóssil. E aí, como comentaram do carbono 14 aí, quando a gente fala, né, em meia-vida, ou seja, o tempo aí que essa massa radioativa ela demora para, né, cair pela metade ali, e a gente é de 5.730 anos. Tá? Então, você consegue datar fósseis aí muito recentes, né? E aí a gente tem o potássio, que tem uma meia-vida aí de 1,25 bilhão de anos. Então, isso daí você consegue datar até as rochas vulcânicas, né? Isso. Eu costumo dizer assim, não sei se vai dar tempo para eu falar, mas eu costumo dizer assim, é como uma vela. Você sabe que a vela demora 1 hora para queimar. Você saiu de casa, voltou, você não viu a vela queimar, mas ela está na metade, você sabe que ela queimou por meia hora. A mesma coisa é a questão aí da datação. A quantidade de um elemento e outro vai determinar a porcentagem, a quantidade de tempo que aquela rocha tem. Exatamente. Ed, queria te agradecer muitíssimo. Foi muito bom ter você na nossa aula. Eu que aqui, agradeço, foi uma honra. Venham mais vezes. Opa, sempre precisar, estamos aí. E eu vou pedir para vocês, gente, colocar aqui agora na tela para vocês o QR Code, tá? Então, por favor, avalie a nossa aula aí. É importante para a gente melhorar sempre o nosso trabalho aqui, saber como vocês estão recebendo o que a gente produz aqui. Então, queria agradecer. Boa noite a todos e até semana que vem. Tchau, gente. Até a próxima.